Na noite em que Jesus Cristo nasceu, um anjo foi encarregado de anunciar essa boa notícia a um grupo de pastores de ovelhas que estavam cuidando dos seus rebanhos nos arredores da então pequena cidade de Belém. A glória de Deus também se manifestou ao redor daqueles pastores. E, inclusive, isso lhes causou um grande susto. Mas o anjo lhes comunicou que a sua vinda não era motivo para medo, e sim para alegria. O Salvador havia nascido. E, imediatamente, um coral de anjos apareceu, louvando a Deus com as seguintes palavras: glória a Deus nas maiores alturas. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 8 a 14. Aqueles anjos proclamavam que Deus era o merecedor de toda a glória por enviar o seu Filho como Salvador do mundo. Esse foi um princípio que os reformadores defenderam. Deus, somente Deus, merece toda a glória. Já que somente Deus possui o crédito pela salvação do homem, somente Ele merece toda a glória. E essa ideia foi expressa no quinto princípio da reforma, o quinto sola da reforma. Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Os outros quatro foram sola Scriptura, somente a Escritura como fonte de verdade, como base para a nossa fé e prática. Solus Christus, somente através de Cristo nós temos acesso a Deus. Sola Gratia, somente a graça de Deus é o princípio motivador para que Ele nos derrame suas bênçãos. E sola fide, somente pela fé é que temos acesso a estas bênçãos de Deus. E hoje nós concluímos esta série de 5 mensagens com este último sola, o Soli Deus Glória. Somente a Deus toda glória. E eu quero apresentar 3 razões porque somente Deus deve receber toda a glória. A primeira razão é que somente Deus merece toda a glória porque Ele, Deus, é a própria glória. Antes de continuar, vamos orar. Senhor nosso Deus, carecemos da Tua graça, da Tua ação em nós, para que venhamos a compreender a Tua palavra, a acreditar nesta palavra e a viver esta palavra. Então clamamos que o Senhor graciosamente, através do Teu Espírito Santo, haja em nosso meio. Isso nós pedimos em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente Deus merece toda a glória, porque Ele é a própria glória. A palavra glória no Antigo Testamento vem da palavra peso, valor, a ideia de ser pesado. E a ideia de ser pesado comunicando algo de valor. Nós usamos inclusive a palavra peso neste sentido em nossa língua. Quando você pega um livro e apresenta para alguém e diz: este é um livro de peso, você não está se referindo aos quilogramas ou os gramas que o livro tem, mas sim à influência, ao impacto, ao valor do livro. Ou quando você fala com referência a um acontecimento, este foi um acontecimento de peso. Você está dizendo que esse foi um acontecimento importante, um acontecimento de valor, um acontecimento que causou um grande impacto. Então, da mesma maneira,
a palavra passou a ser usada na linguagem do Antigo Testamento. Era alguém, então, ou algo de valor, alguém honrado, alguém que causou um grande impacto na sociedade. Por exemplo, a palavra foi usada em Gênesis 13:2 para falar de Abraão, que Abraão estava muito honrado ou cheio de riquezas, cheio de algo que tinha valor, ou mesmo de alguém que era muito influente na sociedade, por exemplo, alguém que ocupava funções de liderança. Essa era uma pessoa com glória, isso é uma pessoa que tinha valor, que tinha influência. No Novo Testamento, basicamente, 3 palavras diferentes são utilizadas para comunicar esta ideia de glória. Uma delas refere-se a algo que irradia de alguém, que emana de alguém e que deixa uma impressão, que causa um impacto, que causa uma admiração. Então, glória como algo que sai de uma pessoa, se manifesta e que causa uma admiração às outras pessoas, levam as outras pessoas a admirar, estimar, honrar, valorizar aquela pessoa. Uma outra palavra é exatamente a ideia de honra, de estima e de valor. E a terceira palavra, aquilo que causa exaltação, aquilo que faz alguém ficar exaltado, se achar então com valor. Estas palavras são utilizadas de várias maneiras para Deus. E uma delas é para expressar que a glória é Deus. Deus é a glória. Deus é o supremo valor que existe nesse universo. Deus é o ser de maior valor, de maior peso, de maior importância. O ser que deve ser mais estimado, mais admirado, mais valorizado. Veja, por exemplo, no livro de Jeremias, no capítulo 2, verso 11, quando, através do profeta Jeremias, Deus faz uma acusação ao seu povo, ao povo que deveria adorá-lo. Então, em Jeremias 2:11, Deus, através de uma pergunta, mostra o absurdo que o seu povo havia cometido. E Deus diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. A palavra glória aqui é usada para falar de Deus. Você percebe na primeira parte do versículo uma pergunta. Deus pergunta: houve alguma nação, houve algum povo no mundo que trocou os seus deuses, mesmo que aqueles deuses não fossem deuses de verdade? Vocês conhecem alguma nação, Deus se dirigindo ao seu povo naquela época, que fez isso, que trocou os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade, eles trocaram estes deuses por outro? Aí ele diz: mas o meu povo fez isso. Só que em vez de usar o meu povo trocou o seu Deus, Deus usa o que? O meu povo trocou a sua glória. Então Deus mostra que Ele é a glória suprema, a glória maior. E pelo contraste aí na segunda parte do versículo, esse povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. O meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem peso nenhum, por aquilo que não tem valor, por aquilo que é vaidade ou vazio, algo completamente sem importância. Então aqui, e entre vários outros textos, fica claro que Deus é a glória. Deus merece toda a glória porque Ele é a glória. Ele é o supremo valor desse universo, a suprema glória desse universo. E no Novo Testamento,
na carta que o apóstolo, a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 17, quando o apóstolo Pedro faz referência ao episódio da transfiguração, aquele episódio que ele, juntamente com João e Tiago, testemunharam, quando Jesus os leva a um monte, e ali então Jesus fica transfigurado, transformado diante deles, e aí Pedro relembra o que foi dito, e no verso 17 de 2 Pedro capítulo 1, verso 17, 2 Pedro 1, 17, Pedro diz o seguinte: porque ele, se referindo a Jesus, recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema ou excelsa glória lhe foi enviada a seguinte voz: esse é o meu filho amado em quem me agrado. Pedro se refere a Deus, de onde partiu a voz, este é o meu filho amado em quem me agrado. Pedro chama esse Deus de glória excelsa ou suprema glória. Então Deus merece toda a glória, porque Ele é a suprema glória. De fato, Ele é a glória. Se Deus nos ordenasse a darmos glória a qualquer outro ser, Deus estaria dizendo o seguinte: existe nesse universo alguém mais importante do que eu. Existe nesse universo um ser supremo a mim, um ser acima de mim, um ser de maior valor. Então, quando Deus reivindica receber toda a glória, Ele simplesmente está sendo honesto e realista. Suponha que você participe de uma corrida e você chegue em primeiro lugar nesta corrida. Seria egoísmo seu exigir o prêmio destinado ao primeiro colocado? Fulano é tão egoísta. Ele competiu, chegou em primeiro lugar e agora ele está exigindo o prêmio de primeiro lugar. Olha como ele é egoísta. Seria egoísmo? Não. Ele está exigindo o quê? O que é direito. Fulano é orgulhoso, é arrogante, está vendo aí? Só porque chegou em primeiro lugar, ele quer receber o prêmio de primeiro lugar. Tem cabimento uma acusação dessa? Não. Não é que ele é arrogante. Ele chegou em primeiro lugar, ele merece o prêmio de primeiro lugar. Imagine uma esposa exigindo do marido que ele a ame mais do que ame as outras mulheres. Deixa de ser egoísta, o marido vai dizer. Só porque você é minha esposa, você quer que eu ame você mais do que eu ame as outras mulheres? O que é que esse marido está pedindo? Nem vai dormir nem na casa do cachorro, vai dormir da cerca para fora. Concorda? Porque isso não é algo, não é egoísmo da mulher. Não, é um direito dela. Quando Deus exige a própria glória, Ele não está exigindo nada mais e nada menos do que o que Ele de fato merece. Ele é a glória, Ele é o supremo valor, Ele é o ser mais importante desse universo. Não atribuir a Deus a glória é cometer idolatria. É colocar outra coisa no lugar de Deus. Mas além da palavra glória ser usada para se referir a Deus, ela é usada também para as manifestações de Deus. A ideia, como é o caso lá no texto que eu citei no início, no livro de Lucas, no capítulo 2,
quando os anjos então aparecem e diz que a glória do Senhor brilhou ao redor dos pastores. A ideia é a seguinte: Deus é a suprema glória. E toda vez que Deus se manifesta, toda vez que Deus faz uma revelação dele, esta glória também se manifesta. Esta glória se revela. Então, quando os anjos foram enviados para trazer aquela mensagem aos pastores, a glória de Deus se manifestou. E a gente poderia citar vários exemplos nas Escrituras. Quando o povo de Israel sai do Egito, que uma nuvem acompanha esse povo, aquela nuvem era a manifestação da presença de Deus, era a glória de Deus se manifestando. Quando eles lá no deserto inauguram o tabernáculo, é dito que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, era a manifestação da presença de Deus. Quando Deus veio falar com Moisés no Monte Sinai, e teve todo aquele terremoto, trovão e tudo mais, era a glória de Deus se manifestando. Quando o povo de Israel, ainda no deserto, rebeldemente fica contra Deus, a glória vem e se manifesta dessa vez trazendo castigo, trazendo juízo contra o povo. Então, as manifestações de Deus também são a sua glória. Como ele é a própria glória, todas as vezes que ele aparece, nas diversas formas que ele aparece, ele está manifestando a sua glória. E a suprema manifestação dessa glória, conforme percebemos no livro de João, capítulo 1, verso 14, foi exatamente o envio, a vinda do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, nós lemos: e o Verbo, se referindo a Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra habitar é fazer o tabernáculo, fazer a tenda. Aqui uma referência ao tabernáculo do Antigo Testamento. Em Jesus, na encarnação de Jesus, é como se Deus tivesse feito uma tenda para morar, passar um tempo entre os homens. Então, o Verbo se fez carne, se fez gente, se fez humanidade, se fez ser humano. E esta foi a sua tenda, o seu tabernáculo entre nós, cheio de graça e verdade. As palavras graça e verdade aparecem várias vezes juntas no Antigo Testamento. Nem sempre foram traduzidas como graça e verdade. Aparecem como misericórdia e fidelidade, benignidade e fidelidade, e assim por diante. Mas quando elas aparecem juntas, é uma figura de linguagem para dizer toda a ação de Deus em favor do seu povo. Tudo que Deus está providenciando para trazer a salvação para o seu povo. Então, em Jesus Cristo, Deus fez a sua tenda, a sua casa entre nós, e ele se manifestou pleno, repleto dessa graça e dessa verdade. De forma plena, ele agiu para trazer a salvação para os homens. E aí, João 1,14, ele completa. E vimos o quê? A sua glória. Em Jesus, a glória de Deus foi vista, foi presenciada. Deus se manifestou, Deus mostra o seu valor, Deus mostra a sua importância, Deus mostra quem Ele é. Glória como do unigênito do Pai. E no capítulo 2 de João, aí mesmo no Evangelho de João, no capítulo 2, verso 11, logo após registrar o primeiro milagre realizado por Jesus, lá na cidade de Caná da Galileia, que foi a transformação da água em vinho, João diz o seguinte: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua
glória. E os seus discípulos creram nele. A ação de Jesus, os milagres que Jesus realizou, foram milagres para demonstrar, para manifestar a glória de Deus. Então a glória é o próprio Deus, certo? E todas as vezes que esse Deus se revela, que esse Deus se manifesta, isso também é a sua glória. Mas há um terceiro aspecto da palavra glória em relação a Deus. É a reação adequada das pessoas diante dessa manifestação de Deus, também é a glória de Deus. Então Deus é a suprema glória. Aí ele se revela, ele se manifesta. E quando as pessoas, diante dessa manifestação, reagem adequadamente, estas pessoas também estão demonstrando a glória de Deus. Vários exemplos, não dá para dar todas as referências, mas eu selecionei algumas. E aqui é Lucas capítulo 17. Lucas 17, versos 15 e 18. O episódio aqui narrado é a cura de 10 leprosos que então Lucas nos conta. Jesus está indo para Jerusalém, ele está vindo da região mais ao norte, da região da Galileia, está vindo para Jerusalém, ele está passando então pelo meio de Samaria, aí ele entra numa aldeia e saem ao encontro de Jesus 10 leprosos. A palavra aqui traduzida como leprosos refere-se a pessoas com doenças de pele. Não necessariamente aquilo que nós conhecemos hoje como hanseníase. Poderia incluir, mas qualquer doença de pele contagiosa, qualquer doença de pele que poderia ser passada para outras pessoas, naquela época, nos tempos bíblicos, era chamada então de lepra. E estas pessoas, quando tinham essas doenças, até pelas leis sanitárias que vinham desde o Antigo Testamento, elas tinham que ficar isoladas, certo? Para não contaminar outras pessoas. Você pode achar, né, muitas vezes as pessoas achavam isso um absurdo, até que aconteceu a pandemia, lembra? E aí nós percebemos o quê? Não é absurdo não, ok? Então naquela época havia isso, esses leprosos então estavam fora da vila. Então Jesus vinha se aproximando da vila, eles estavam fora da vila, porque eles não poderiam viver dentro da vila, para não contagiar a vila. E aí, de longe, eles clamam, Jesus, tem compaixão de nós. Aí Jesus, quando os vê, Jesus diz, vão e se apresentem aos sacerdotes. Por quê? Porque quando alguém achava que estava curado destas doenças, ele tinha que ir até o sacerdote. Naquela época, os sacerdotes, além das funções religiosas, também tinham as funções que hoje nós chamaríamos de fiscais sanitários. Eles observavam não só pessoas, mas lugares, casas que poderiam trazer doenças contagiosas e competia a eles analisar aquilo e dizer, essa pessoa está doente, tem que ficar afastada, essa casa vai ter que ser isolada, competir aos sacerdotes. Por isso que Jesus ordena para eles irem se mostrar aos sacerdotes. Por quê? Porque ao se mostrar aos sacerdotes, o sacerdote ia examinar, iria perceber que eles estavam curados. Não, vocês agora estão curados, vocês podem voltar ao convívio da cidade, ao convívio da família, ao convívio da sociedade. E o texto diz que então eles se voltam e vão. E aí eles percebem que estão curados. E um deles volta para falar com Jesus. E no verso 15 diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Quando ele se encontra com Jesus, ele se prostra com o rosto em terra, agradecendo. E ele era samaritano. Aí Jesus pergunta no verso final de 17 e 18, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus. A reação adequada, a reação correta, diante de uma manifestação
da glória de Deus também é chamada de glória de Deus. Então, Deus é a suprema glória. Todas as vezes que Ele se manifestou e se manifesta, isso também foi a sua glória. E sempre que as pessoas que presenciaram essa manifestação reagiram da forma correta, elas também estavam demonstrando a glória de Deus. Somente Deus, então, merece a glória, porque Deus é a própria glória, a glória suprema. Sempre que glorificarmos algo ou alguém que não seja Deus, nós estamos roubando algo que não nos pertence, que pertence a Deus. É como se alguém fez uma coisa e eu elogio outra pessoa, certo? É como se alguém merecesse um prêmio e eu dou o prêmio a outra pessoa. Então, sempre que nós não atribuímos a Deus a glória, nós estamos cometendo injustiça, nós estamos roubando algo que por direito pertence a Deus, porque Ele é a glória. A segunda razão, somente Deus merece a glória, porque Deus é o Criador de todas as coisas. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, no verso 11, num dos cânticos ali na visão do Apocalipse, a revelação do Apocalipse, manifestada ao apóstolo João, que ele descreve. No capítulo 4, ele descreve a visão que lhe foi dada de perceber, de ver o trono de Deus, de ver Deus no seu trono. E ele percebe pessoas, seres diante desse trono, ele chama de seres viventes, ou ele chama também outros de 24 anciãos. E ele narra um momento aí em que aqueles 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, que é Deus, e o adoram e depositam as suas coroas diante do trono. A palavra aqui para coroa fala de premiação, não é tanto uma coroa que indica um rei ou uma rainha, mas uma coroa que seria a premiação para, na época, um atleta que vencesse os Jogos Olímpicos da época. Ele recebia, então, uma espécie de coroa, na época era uma coroa de ramos, que indicava, seria o correspondente hoje a receber uma medalha, a receber um troféu. É interessante que esses anciãos, eles tinham recebido esta premiação, mas o que eles fazem? Eles depositam estas premiações diante de quem? Diante do trono. E aí, eles cantam, eles proclamam, verso 11. Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas foram criadas por Deus. Tudo veio a existir por causa da vontade de Deus. Se Deus não quisesse, nada teria existido. Se Deus não quisesse criar nada, Ele teria permanecido pleno e completo, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, pleno de amor, pleno de personalidade, pleno de adoração, porque eles três são perfeitos, são completos e se bastam. Não havia necessidade na Trindade. Lembra da oração de Jesus em João 17? Com o amor com que me amasse antes que houvesse mundo. Deus não criou por carência afetiva. Eu estou aqui, eu quero pessoas que me amem, então eu vou criar. Não, Ele não precisava. Ele tinha o Filho e o Espírito para amar Deus Pai. Deus Pai e Deus Espírito amavam Deus Filho. E Deus Filho e Deus Pai amavam Deus Espírito.
um amor pleno, um amor perfeito, uma plena comunicação, uma plena interação. É algo que até escapa à nossa compreensão por uma razão muito simples. Todas as nossas interações, todos os nossos relacionamentos são relacionamentos imperfeitos, são relacionamentos que sempre nos deixam com carências, não é verdade? Por mais amor que a gente receba, a gente nunca acha que foi amor o quê? Suficiente. A gente sempre acha que merece ou deveria receber um pouco mais. Por quê? Porque nós somos pecadores. Ok? Além de pecadores, ou até antes de pecadores, por sermos limitados. Somos criatura. Só de fato, só há um amor que nos satisfaz, que é o amor de Deus, o amor pleno. Mas voltando então ao fato, Deus criou porque Ele quis, não porque Ele precisasse. Ok? Uma coisa é eu fazer certas coisas porque eu preciso. Outras coisas é eu fazer simplesmente porque eu quero. Vamos ilustrar. A maioria das vezes que a gente come é porque a gente precisa? O que vocês acham? A maioria não. A maioria talvez precisasse era o quê? Não comer. Ou comer pelo menos metade do que está comendo. Mas a gente come porque a gente quer. Então há uma diferença entre fazer porque quer e fazer porque precisa, certo? Então Deus criou não porque Ele precisasse, mas porque Ele quis. E tudo que existe, incluindo eu e você, só existimos porque Deus quis que nós existíssemos. Se Deus não quisesse, a gente não estava aqui, a gente não existia. Nós só existimos porque Deus nos criou. Usando, no nosso caso, um processo aí de meio, ok? Usando outras pessoas, mas no final foi Ele. Tudo que existe deve sua existência a quem? A Deus. Então quem é que merece toda a glória? Deus. Então você existe por causa de Deus. Então quem merece o crédito da tua existência? Deus. Quem merece a gratidão pela tua existência? Deus. Tudo que você tem, tudo que você desfruta, tudo que está ao teu redor, existe por causa de quem? De Deus. Então quem merece o crédito, quem merece a glória disso? Deus. É por isso que no Salmo 19:1 diz que os céus manifestam a glória de Deus. Isaías, na visão que ele teve no capítulo 6, verso 3, os serafins cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A finalidade maior da nossa existência é glorificar a Deus. Sabe por que as borboletas são lindas? Não sei se você acha, eu acho, né? Quando você pega uma borboleta e vê a simetria de uma asa, quase que é um espelho para outra asa, rapaz, que coisa fantástica. Mas sabe por que elas são lindas? Porque Deus se agrada. Não é por causa, primariamente, não é por mim e por você, não. Porque tem borboleta que nasceu e voou e você, nem eu, nem ninguém nunca nem viu. Mas Deus viu. E é para a glória dele. Sabe por que o canto dos pássaros são cânticos bonitos? Porque Deus se agrada disso, é para a glória de Deus. Não é primariamente para agradar a mim e a você. Porque tem passarinho que nasceu, cantou, que cansou, e nenhum ser humano ouviu. Mas Deus ouviu. E assim a gente pode multiplicar o tanto de beleza que existe nesse mundo. Existe para a glória de Deus.
existe para agradar a Deus. Existe porque aquilo satisfaz a Deus. Lembra no relato da criação, que quando Deus criava uma coisa, e o texto de Gênesis diz, e viu Deus que isso era bom. Sabe o que quer dizer? Deus gostou. Puxa vida, que coisa bonita. Como um artista que pinta um quadro, e de repente ele diz, puxa, que coisa linda que eu pintei. É isso. Deus é o Criador de tudo. Tudo existe para a glória dele, inclusive eu e você. E é nisso que nós encontramos a satisfação. É nisso que nós encontramos alegria. Em viver para a glória de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava numa das minhas tentativas de fazer regime, e a comissão de sociabilidade tinha feito um jantar. E eu não participei do jantar, porque eu estava tentando aí, certo? E eu me lembro a tristeza de uma das irmãs da comissão de sociabilidade. Ela disse, sabe qual é a nossa satisfação quando a gente prepara um jantar? É que as outras pessoas desfrutem. É isso, é por isso que a gente prepara um jantar. Não é para a gente mesmo, é que as outras pessoas desfrutem. Ok. A satisfação, aquela irmã expressou um princípio muito importante. A satisfação em fazer algo é para que outros desfrutem. Certo? Para que outros possam desfrutar. É isso que completa a nossa alegria. E quando isso é expresso, aí é que a alegria se completa. Você já, por acaso, esteve viajando sozinho e se deparou com uma cena muito bonita, só que você estava sozinho. Você olhou para um lado, olhou para o outro e não teve com quem dizer, puxa, que coisa linda. Naquele momento você percebeu que a sua alegria não estava completa. Você precisava de alguém para ouvir a expressão. Ou você já preparou, você morando sozinho ou vivendo sozinho, caprichou numa refeição só para mim. Você preparou a mesa, enfeitou a mesa, colocou lá, e só você ia comer. Já aconteceu isso de você fazer só para você? Primeiro, isso é raríssimo. Mas mesmo que tenha acontecido, você percebe que não tem a mesma alegria de você fazer para outras pessoas participarem, ok? No nosso caso, a suprema satisfação da nossa vida é fazer tudo para agradar a Deus. Só que o pecado atrapalha isso. Lembra do que diz Romanos 3:23? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecamos e não vivemos mais para a glória de Deus. Falhamos. Não conseguimos mais alcançar este alvo. Vivemos para nós mesmos. Vivemos para outras coisas menores, que não produzem a satisfação que de fato preenche o nosso coração. Mas fomos criados para a glória de Deus. Deus é o merecedor de toda a glória. Primeiro, por Ele ser a própria glória. E segundo, por Ele ser o Criador de tudo. E em terceiro lugar, somente Deus merece a glória por Ele ser o realizador único de toda a nossa salvação. Eu quero que você vá para o livro de Efésios, capítulo 1. Deus merece, somente Deus merece a glória por ser o realizador único de toda a nossa salvação. No Efésios capítulo 1, Paulo vai descrever as bênçãos que o povo de Deus tem. E nos versos 4 a 6, eles falam dos atos que antecederam a nossa salvação, que antecederam e causaram a nossa salvação. E aí, descrevendo essas bênçãos, nos versos 4 a 6, ele diz o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, isso é, de Deus.
E em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Verso 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado em Cristo. Quero destacar 3 atos de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos predestinou para sermos dele. E Deus nos adotou como seus filhos. Tudo isso foi quem fez? Quem escolheu? Quem escolheu? Quem predestinou? Quem adotou? Deus. Tudo isso através de alguém. Através de quem? Jesus Cristo. E tudo isso para quê? Sua glória. Eu pulei uma coisa. Tudo de acordo com a sua vontade. Ninguém mandou nele. Ninguém disse para ele, escolhe fulano. A Beltrano não escolhe não, mas escolhe não. Ninguém disse. Foi a sua vontade. E para a sua glória. Então os atos que causaram a nossa salvação, eleição, predestinação, e no caso que Paulo coloca aqui, a adoção, foram realizados por Deus através de Cristo, por sua própria vontade, para a sua própria glória. Então, quando Deus salvou a mim e a você, o propósito maior não foi a nossa salvação, foi qual? A sua glória. De vivermos eternamente louvando sua graça. A eternidade toda a gente vai estar admirando. Puxa, como Deus foi gracioso. Como Deus foi bondoso comigo. Louvor da sua glória. Os atos que ocasionaram a nossa salvação, agora nos versos 7 a 12. Nele, se referindo a Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Destacando aqui, Deus nos redimiu, nos resgatou, nos tirou do pecado. Deus trouxe a remissão, isso é, o perdão dos pecados. Deus revelou um mistério, isto é, se manifestou a nós, abriu os nossos olhos, permitiu que a palavra de Deus chegasse a nós, nos fez enxergar, nos fez entender a sua vontade para conosco. E Deus nos fez sua herança. Feitos herança. Aqui nós temos nessa palavra herança, não nesse texto, mas só mostrando uma dupla realidade. Nós somos herdeiros de Deus, vamos herdar o reino que Deus tem para nós, mas nós também somos herança de Deus. Somos um tesouro que Deus vai herdar. Já pensou que coisa maravilhosa, né? Deus nos fez o seu tesouro. A sua riqueza, Deus nos fez a sua riqueza. Agora, Ele fez tudo isso em Cristo, novamente, em Cristo, segundo o conselho da sua vontade e para a sua glória.
Então, os atos que causaram a nossa salvação, os atos temporais que ocasionaram a nossa salvação, a morte de Cristo e o momento em que os teus olhos foram abertos para enxergar isso, tudo isso foi Deus quem fez, e fez para a sua glória. Mas também os atos confirmadores, garantidores da nossa salvação. Versos 13 e 14. Nele, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o Espírito Santo da promessa. O Espírito que é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aí, Deus planejou lá na eternidade passada, como a gente diz, antes da fundação de qualquer coisa. Enviou o Filho dele para pagar os nossos pecados na cruz. Enviou o Espírito Santo, que quando o Evangelho foi apresentado a você, os teus olhos se abriram. E quando você creu, Deus fez com que esse Espírito Santo habitasse em você, selasse você, fosse a garantia de que Ele vai completar a obra que Ele começou, que Ele não vai abrir mão de você, que Ele não vai deixar você até o dia que Ele resgatar completamente. E isso foi feito para a glória de Deus. Deus é o merecedor de toda glória. Porque Ele é o único que realizou toda a nossa salvação. A escolha antes do tempo. A morte de Cristo e a revelação desta verdade diante dos nossos olhos no tempo. E ainda no tempo, o envio e o selo do Espírito Santo, que vão garantir que esta salvação permaneçam além do tempo. É por isso que em Apocalipse 19, o apóstolo João, Apocalipse capítulo 19, verso 1. O apóstolo João vê uma grande multidão, uma voz do céu que parecia ser uma voz forte de uma grande multidão, cantando, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. A palavra aleluia é uma palavra da língua do Antigo Testamento, uma palavra hebraica que significa louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Por quê? A salvação, a glória e o poder são de quem? A salvação pertence a quem? A Deus. Deus é o merecedor de toda a glória. Porque Ele é a própria glória. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. E porque a nossa salvação, do início ao fim, foi realizada por quem? Por Deus, para a sua própria glória. Para a sua própria glória. E enquanto nós estamos aqui, aguardando essa manifestação final de glória, nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas. Veja o que diz 1 Coríntios 10, 31. Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. E talvez você pergunte, como é que eu faço tudo para a glória de Deus? Encontrando sua alegria em Deus. Veja o que diz o Salmo 37, verso 4. Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que esse versículo está dizendo?
Esse versículo está dizendo o seguinte: quando tua alegria é o Senhor, os desejos do teu coração serão satisfeitos. Sabe de onde vem a insatisfação, o descontentamento? Sabe de onde vem? Não é de um mau emprego, não é de uma situação econômica ruim, não é de um casamento disfuncional, não. Sabe de onde vem a insatisfação? De eu não estar encontrando minha alegria em Deus. Quando eu encontro minha alegria em Deus, quando eu me agrado de Deus, quando Deus é minha fonte de alegria e fonte de contentamento, os desejos do meu coração são satisfeitos. Mas quando eu fico buscando a alegria em relacionamentos humanos, em conquistas humanas, em prosperidade humana, em coisas daqui, por mais água que eu beba, eu sempre vou ficar com sede. Porque não são águas vivas. Não são águas que matam a sede. A única água que mata a nossa sede de satisfação é Deus. É encontrar satisfação em Deus. Então, quando eu encontro satisfação em Deus, eu estou glorificando a Deus nas pequenas coisas da vida, no comer, no beber, em qualquer coisa, eu estarei glorificando a Deus, porque minha satisfação está em Deus. Veja ainda o Salmo 73, verso 25. Salmo 73, 25. Uma pergunta retórica do salmista: quem tenho eu no céu além de ti? Em quem eu poderia me comprazer na terra além de ti? O que o salmista está dizendo? Qual é a coisa mais importante para ele? Qual é o maior valor para ele? Qual é a glória dele no céu e na terra? Qual é? A família? É? O emprego? A própria vida? Qual é? Deus. Por isso ele vai dizer no verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E isso nos leva a entender por que passagens bíblicas como Romanos 5:3, 1 Pedro 1:6-9 diz para nós nos alegrarmos até nas aflições. Por quê? Porque a nossa alegria, o nosso contentamento não está nas circunstâncias, não está nos acontecimentos desta vida, está em Deus. E quando nossa alegria está em Deus, até nas tribulações, até nas aflições, até nos momentos de perda, até nas lágrimas, nós iremos glorificar a Deus. Agora, o que acontece quando a gente não vive para a glória de Deus? Veja o que diz João capítulo 12, versos 42 e 43. O apóstolo João, encerrando a primeira parte do seu evangelho, quando ele relatou os sinais que Jesus realizou, manifestando a glória de Deus, para que as pessoas crescem, veja o que João diz, João 12, 42 e 43. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da... Por quê? O que diz o 43? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui fica claro que seguir a Cristo é uma questão de valor. É uma questão de estima, é uma questão de amor. Não é tanto uma questão de intelecto, de compreensão.
Porque estas pessoas compreenderam quem era Jesus? Compreenderam? Compreenderam. Eles tiveram provas de que Jesus era o Messias? Sim. Viram um cego de nascença ser curado? Viram um morto sepultado há 4 dias ser ressuscitado? Para que evidência maior? E eles acreditaram, ele é o Messias mesmo. Só que se a gente confessar isso, o que acontece? A gente perde os amigos, a gente perde a família, a gente perde nossa posição aqui na sociedade. E eu não consigo viver sem isso. Amaram mais os valores deste mundo do que os valores de Deus. No final das contas, a decisão está aqui. No final das contas, aqui está a decisão. Não é se você entendeu ou se não entendeu. Não é se te explicaram bem ou se não te explicaram tão bem. Não. No final das contas é quem você ama mais. Quem tem mais glória na tua vida. Quem é mais importante na tua vida. Deus, Jesus Cristo, ou você mesmo, ou as outras pessoas. Essa é a decisão. É uma questão de valor. É uma questão de amor. Por favor, não pense que é outra coisa. É isso. O problema não está no intelecto. O problema está no coração. Quem você ama mais? Qual é a suprema glória para você? A quem você quer dar glória? A Deus ou a você mesmo? A Deus ou às outras pessoas? Quando você rejeita Jesus, é porque você não ama Jesus o suficiente para ele ser o primeiro em tua vida. Essa é a questão. É por isso que nós temos que fazer conforme nós cantamos e que diz o Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Somente a Deus toda a glória, porque Ele é a glória, porque Ele é o Criador de todas as coisas e porque nossa salvação, do início ao fim, foi feita por Ele. Viver para a glória dEle é viver para agradá-lo, é viver encontrando satisfação nele, mesmo que isto venha a custar não receber a glória dos homens. Mas isto é viver para uma glória eterna, para uma glória que nunca vai acompanhar. É para a glória de Deus que você está vivendo? Amém.